Olá, meu nome é José Jânio Marino Castro Júnior e esta apresentação corresponde ao PIT 4 da matéria de Projeto e Aplicações de Redes de Sensores. Este PIT é focado no planejamento dos experimentos, onde o objetivo é apresentar como os dados de criminalidade foram organizados, quais métodos de precisão foram testados e como os resultados preliminares estão sendo avaliados, para apoiar a identificação de bairros críticos e futuramente a priorização de redes de sensores visuais. A premissa central desse estudo que eu estou fazendo é que a criminalidade por bairro pode ser tratada como uma série temporal mensal. Isso significa que, para cada bairro, observamos a evolução dos registros de crime ao longo dos meses e investigamos se a criticidade futura pode ser explicada por fatores como, por exemplo, persistência histórica, sazonalidade, histórico recente, tendência temporal ou então aumentos relativos, picos e picos emergentes. A ideia é entender se os bairros foram críticos no passado e tendem a continuar críticos no futuro, ou então se existem mudanças relevantes no padrão temporal. Falando agora sobre as questões de pesquisa, foram definidas 5 questões experimentais, que são a busca de verificar se os bairros mais críticos permanecem críticos ao longo do tempo. A segunda compara se a criticidade absoluta é melhor explicada por persistência histórica ou por modelos temporais mais complexos. Investigar se a criticidade relativa é mais difícil de prever do que absoluta. Depois, avaliar se atualizar os dados mensalmente melhora a previsão. E por fim, seria a quinta questão, que seria observar se o desempenho dos métodos varia entre cidades e bairros. Essas perguntas orientam toda a avaliação experimental que foi conduzida neste experimento. Agora, falando sobre o desenho experimental, este desenho representou o fluxo e ele começa com a base de dados histórica de 2019 a 2024. Em seguida, os registros são agrupados por cidade, bairro e mês, e depois são selecionadas as cidades e os bairros que vão ser analisados. A partir de então, é feita uma análise exploratória das séries para entender tendências, oscilações e possíveis padrões sazonais que podem ser utilizados nos métodos que vão ser aplicados. Com essas séries construídas, os métodos de previsão são treinados e usados para prever os valores de 2025. Por fim, as previsões são comparadas com os dados reais de 2025 por meio de métricas de erro numérico e métricas de ranking. O recorte experimental utilizado são 2 bases de dados dos crimes de Alagoas. A primeira, utilizada no treinamento, vai do período de 2019 até outubro de 2024, com aproximadamente 50 mil registros, enquanto a base de teste utiliza os dados dos crimes de CVP de 2025 e tem aproximadamente 5.100 crimes. Para manter a comparação justa, os experimentos foram apenas de janeiro até outubro em todos os anos, porque são esses os meses que nós temos dados de todos os anos a serem analisados. Agora, falando sobre o que está sendo analisado, a avaliação ela foi organizada em 3 dimensões. A primeira é a previsão numérica, em que são usadas métricas como RMSE, MAE e MAPE para medir a diferença entre a criticidade prevista e a criticidade real. A segunda foi a avaliação por ranking, usando top 1, top 2, top 1, top 3 e top 5 para verificar se os métodos conseguem identificar corretamente os bairros mais críticos, considerando também posição nesses tops. A terceira dimensão são os níveis de agregação, porque os resultados eles podem ser agregados por bairro, analisando os resultados de cada bairro, por cidade ou então por global, que seria todas as cidades analisadas e todos os bairros em conjunto. Assim, a avaliação ela não olha apenas para o valor previsto, mas também para a utilidade prática dessa previsão na identificação dos locais prioritários, tanto no nível geral, quanto no nível de cidade, quanto no nível de bairro. Agora, falando sobre a análise exploratória que foi realizada. Antes da modelagem, eu fiz uma análise exploratória buscando entender o comportamento das séries que foram observadas, como por exemplo o volume de crime por cidade e bairro, as séries mensais, médias mensais, bimestrais, trimestrais, além de picos, quedas, autocorrelação, índices de sazonalidade e as métricas de criticidade absoluta e relativa. Nessa etapa eu consegui perceber e interpretar algumas coisas, como por exemplo a baixa sazonalidade dos dados e que tem uma tendência temporal de manter a criminalidade nos mesmos bairros conforme o tempo vai passando. Falando sobre os métodos testados, foram testados os métodos de diferentes níveis de complexidade, como por exemplo, primeiramente os baselines, que são mais simples, como média histórica, último valor e nível sazonal. Depois, médias
temporais, média fixa de K-meses, média móvel recursiva e média móvel Oxford, que dão mais peso ao comportamento recente da série. Também foram testados modelos temporais como Arima e Sarima, incluindo as versões com transformação log1p para reduzir o efeito de picos que são muito altos. E por fim foram avaliados os métodos de regressão e contagem, como regressão linear, regressão com médias, Poisson e binomial negativa. Essa variedade é para tentar analisar o que poderia fazer uma previsão melhor dos dados sem tentar se limitar a apenas poucos métodos e métodos muito específicos. Depois, falando sobre a execução inicial dos experimentos, ela foi feita analisando 5 cidades e os 5 principais bairros de cada uma. O treinamento utilizou os dados de janeiro a outubro de 2019 e 2024 e o teste foi feito com janeiro a outubro de 2025. A comparação incluiu esses métodos que eu citei anteriormente, tanto os simples quanto os mais complexos, tentando avaliar tanto a criticidade absoluta quanto a relativa. E ao final foram gerados gráficos de erro e de rankings, como eu falei anteriormente, permitindo observar quais métodos tiveram melhor desempenho em cada critério. Sobre os resultados preliminares da execução, os resultados mostraram que as séries apresentam oscilação mensal relevante. Em alguns bairros existe forte persistência temporal, ou seja, os bairros que já são historicamente críticos na criminalidade, eles vão continuar sendo críticos. Um exemplo, por exemplo, em Maceió, em que o bairro mais crítico é a cidade universitária, ela se permanece sendo mais crítico durante toda a série, quando a gente analisa a criticidade absoluta. E em outros casos, em outros bairros, existem picos pontuais que fazem com que a previsão seja bem complexa. Também foi observada uma sazonalidade bem baixa nas séries, e o que ajuda a explicar porque alguns modelos, como Arima e Sarima, que utilizam sazonalidade, não foram tão bem, apresentando resultados meio abaixo. E de modo geral, nós podemos perceber que os hotspots eles são mais estáveis do que os relativos. Falando agora sobre os resultados de erro numérico absoluto. No erro numérico absoluto, a análise considera métricas como RMC, MAI e MAPE aqui, e consideramos que quanto menor o erro, melhor o desempenho do modelo. Os resultados indicam que os métodos baseados em médias recentes e atualização mensal apresentaram desempenho competitivo, enquanto que isso significa que para a criticidade absoluta, o histórico recente do bairro importa muito para prever o próximo mês. Agora falando sobre o erro numérico relativo. No erro numérico relativo, o objetivo é avaliar a diferença considerando a proporção e importância relativa entre os bairros. Então a ideia é tentar entender quais são os bairros que podem ter aumento da criticidade nos meses futuros. E isso se mostrou bem complexo, porque métodos mais sofisticados eles acabaram tendo resultados piores, e métodos mais simples também não tiveram resultados tão bons, mas ainda assim um pouco melhor do que os métodos mais complexos. E com isso a gente consegue perceber que o erro numérico relativo ele está sendo bem difícil de prever os próximos meses. Falando sobre os rankings absolutos, na avaliação por ranking absoluto, o objetivo foi verificar se os métodos eles conseguiam identificar os bairros com maior criticidade absoluta. Para isso, foram usados o top 5 e top 3. E quanto maior a precisão, melhor era o método, pois significa que ele colocou mais bairros realmente críticos dentro do conjunto previsto. Os resultados indicaram que o ranking absoluto foi mais estável e mais fácil de prever do que o ranking relativo. Isso porque os bairros que são críticos tendem a permanecer críticos, então é algo mais fácil de prever. E enquanto o ranking relativo, ele foi bem difícil de prever e se mostrou muito difícil porque a posição dos bairros ele muda bastante, mesmo com pequenas variações de ocorrência. Ou seja, bairros que costumam ter pouca criminalidade, quando aumenta a criminalidade, ele fica com a criticidade relativa bem maior do que a criticidade absoluta, já que um bairro com pouca criminalidade aumentar, né, já causa uma grande diferença. E por causa disso foi bem difícil de os métodos conseguirem prever a criticidade relativa. E por causa disso também os resultados eles tendem a ser bem mais estáveis e mais sensíveis às oscilações mensais. Falando sobre os experimentos que eu planejo fazer ao final, a ideia é expandir os dos rankings para top 1 e top 3 e top 5 que sejam considerando posição. Também pretendo consolidar os resultados das 5 grandes cidades e comparar os diferentes cenários de previsão.
separar de forma mais clara os resultados de criticidade absoluta e relativa, e também é importante avaliar os melhores métodos por bairro e por cidade, além de gerar representações visuais dos bairros críticos. E a partir disso, os resultados eles poderão ser relacionados à priorização de sensores visuais, permitindo a demonstração de aplicabilidade em segurança pública. O que eu espero contribuir com esse estudo é apoiar a identificação de hotspots persistentes, a detecção dos bairros que sejam emergentes e a comparação entre os diferentes métodos de previsão. E além disso, eu pretendo contribuir com uma contribuição prática que é na possibilidade de transformar os dados históricos de criminalidade em apoio de decisão, indicando quais áreas são prioritárias para o monitoramento e fornecer uma ferramenta que, utilizando esses dados, seja capaz de planejar o posicionamento de sensores visuais a partir das regiões e dos bairros mais críticos. Isso vai ser possível se eu conseguir desenvolver essa ferramenta e poderá auxiliar no planejamento de sensores visuais, câmeras e os totens de monitoramento aplicados à segurança pública. Com isso, eu encerro a minha apresentação e espero que tenha conseguido passar bem a ideia do que os experimentos demonstraram.